Está todo mundo Gravação iniciada, presidente. Tá picotado o som. Eita. Boa tarde, novamente. Retomamos aqui o início da sessão da tarde do dia 19 de novembro de 2020, nós estávamos no item 257 e houve apenas um ajuste, nos conselheiros. O doutor Breno teve que sair e o doutor Miller agora entra como conselheiro suplente. Então, estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira está substituído pelo doutor Miller e eu, presidente Lisiane Angelotti Meira. Nós estávamos julgando o item 257. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Para mim, só você que está se mexendo. Está todo mundo parado para mim. Eu estou ouvindo e todos estão se mexendo. Agora o Salvador se mexeu e a Lisiane. Para mim, só os dois estão se mexendo. Para mim, está todo mundo verdinho, bonitinho, falando, colorido, mexendo, está tudo certo. Que bom. O áudio está um pouco travando, mas dá para entender perfeitamente o que está sendo falado. Bom, então, só complementando, nós temos agora como conselheiro substituto, no lugar do Dr. Breno, Dr. Miller, Nonato Cavalcante Silva, que vai ficar hoje conosco pelo período da tarde e amanhã de manhã. Nós vamos iniciar o julgamento do item 257 de minha relatoria. Todo mundo com o processo, com acórdão aberto? Sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, a recorrente é DC Logistics Brasil, e aqui nós estamos tratando daquela multa por falta de informação, das informações de embarque, na observância do prazo. Eu não vou ler o relatório todo, que o assunto já é bem conhecido dessa turma, mas eu vou me ater ao voto, e no voto eu retomo todos os detalhes do caso. Posso ir diretamente para o voto? Estão me ouvindo? Pode. Sim, pode ir. Eu estava acenando com a cabeça que sim, pode ir. Não, mas para mim ninguém se mexe. Melhor a gente falar, eu também acenei um monte com a cabeça. Bom, nós estamos tratando da multa, né, mas a recorrente trouxe vários pontos que estão aqui, então são 9 pontos: prescrição intercorrente, impossibilidade de lavratura de autoinfração, nulidade por inadequada descrição dos fatos, legitimidade passiva da recorrente, questões do Siscomex e Siscomex carga, inexistência da própria penalidade, ilegalidade, desproporcionalidade da multa, e, por fim, ela faz menção à possibilidade de relevação da penalidade. Então, são todos esses os pontos trazidos. Bom, em relação ao primeiro item, todo mundo continua me escutando, né? Que para mim estão parados. Eu estou. Tá. O resto eu não sei. Estou ouvindo. Em relação ao primeiro item, prescrição intercorrente, é um assunto que é objeto da súmula 11 do CARF, e nós nem podemos tratar aqui, é vinculante, né? Então, segundo a súmula 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A recorrente questiona a própria lavratura do auto, né? Dizendo que é baseada em instrução normativa, que não teria, né, e que essa instrução normativa já teria sido revogada em 2014. E a observação que eu faço é que realmente havia uma instrução normativa que trazia o prazo, mas que a instrução normativa tinha supedâneo em lei,
no artigo 37, o Decreto-Lei 3766, e no artigo 107 do mesmo decreto. Basicamente, ela trazia o prazo, né, que era a Instrução Normativa 45 de 2007. Nós tínhamos também o próprio ato declaratório da Corep, que trazia esse assunto, e, do meu ponto de vista, a legislação era bastante clara, ou seja, havia previsão legal, havia a determinação de que fosse fixado o prazo pela Receita Federal, esse prazo estava, né, fixo, determinado na Instrução Normativa 800 de 2007. Então, por isso que eu afasto esse item. Outro ponto que a recorrente traz é a nulidade do auto de infração por inadequada descrição dos fatos. Isso também, né, relendo tanto o auto de infração quanto a própria manifestação de inconformidade, a conclusão é que houve uma correta descrição, houve a indicação da base legal e houve uma adequada defesa. Então, também não entendo, né, que essas preliminares devam prevalecer. A recorrente também, ela alega sua legitimidade passiva, né, mas esse é um assunto também, né, já bastante recorrente aqui no CARF, e eu citei aqui vários acórdãos, e a conclusão é que há essa legitimidade, porque ela que deveria prestar essas informações desse logísticos. No item 5, está até com X aqui no lugar do S, mas é Siscomex e Siscomex Carga, a recorrente afirma que o tema é controvertido, mas, esse é o meu ponto de vista, não é exatamente um questionamento, né, porque existia uma legislação e houve um auto de infração. A recorrente também, ela afirma, no item 6 já, que não existiria a penalidade porque a instrução normativa teria sido substituída ou revogada, substituída por outra. Mas, na verdade, esse dever tem base legal, a instrução normativa vigente à época estabelecia o prazo para cumprimento. Então, do meu ponto de vista, e eu indico aqui, a legislação era muito clara no sentido dessa obrigação acessória. Desproporcionalidade, aí já no item 8, a recorrente alega que é desproporcional, mas essa questão, né, da proporcionalidade é uma questão também não afeita aqui, porque é um princípio constitucional que não pode ser usado para afastar a lei. Nós estamos vinculados à lei e essa multa tem previsão legal. E, por fim, a recorrente trata da possibilidade de relevação da penalidade, né? Na verdade, existe essa previsão na legislação, e a recorrente menciona, mas não seria um pleito para ser feito para o CARF, isso é um pleito administrativo dentro da Receita, quando o sujeito passivo concorda, né, que houve a infração, né, e pede o perdão e a relevação. Não é uma matéria que possa ser aplicada ou analisada por este conselho, não é, né, uma matéria controvertida, quando a recorrente aceita a infração e pede relevação, outro processo administrativo. Bom, diante desses fatos, eu proponho, né, negar provimento ao recurso voluntário. Esse é meu voto. Presidente, só 2 detalhes. Nessa conclusão, né, a senhora propõe negar provimento, mas tem uma parte que é não conhecida, né? Não conhecer em parte, porque tem a parte da inconstitucionalidade. Então, acredito que a senhora não vai em parte, conhecer, né? Só para ajudar nessa conclusão, na parte dispositiva. É correto, sim. Obrigada. Tá? Então, um segundo... e na parte conhecida, negar provimento. Isso. Um segundo ponto que eu estava olhando ali em cima... Sim. É que na ementa, ali na segunda parte da ementa, né, a senhora fala em relação... Talvez não esteja atualizada. Ah, tá bom. É porque esse caso, ele se trata de desconsolidação, né, e ali, para não haver contradição,
Na ementa fala objeto de exportação, e nesse caso não se trata de exportação, e sim de consolidação da carga, como está ali no relatório. Tá, certo, obrigada. É só para não dar contradição e gerar embargos. Sim, verdade. Sim, toda razão. É só para colaborar aí, para na frente não dar embargo no seu voto. Marcos, Claro. qual a parte que está sendo a proposta de não conhecimento mesmo? Estava olhando aqui a minuta. As questões quanto à inconstitucionalidade, princípio da Inconstitucionalidade, né? Mas se está aplicando a súmula 2, automaticamente não está sendo conhecido, já que está sendo julgado, né? Não, eu entendo assim também, né? Quando eu faço meus votos aplicando súmula, eu conheço porque eu apliquei a súmula, mas o Salvador faz diferente. Agora, no caso da presidente, tem mais um fator de não conhecimento, que é o pedido de relevação da penalidade, né? Também, não é para nós. É verdade. Eu entendo, assim, com escusas ao entendimento do conselheiro Marcos, mas eu entendo sempre que quando há uma manifestação do conselho, principalmente para aplicação de súmula, o recurso foi conhecido, né? Só o Salvador faz assim. Eu também não tenho nesse sentido, mas nós temos feito dessa forma quando é matéria de inconstitucionalidade. Mas, de qualquer forma, tem uma parte não conhecida que bem a doutora Semira me lembrou, que é a relevação. Relevação não é nossa competência. E só para essa questão dos embargos, para evitar embargos, só notar que, como você me falou que já aconteceu isso em outros casos de troca de número, o item 7, a IN está com o número errado. Obrigada. Não, eu vi que tem uns erros aqui, Xcomex com X, eu não sei se eu peguei do recurso voluntário. Qual que... No item 7, quando ele fala do prazo, né, que não existia prazo, porque foi a partir de 2009, alguma coisa assim? Isso. Tá. É porque ela não colocou em negrito ali também no meio do voto. Talvez seja erro de digitação meu mesmo, né? Até 899 e 800, tá certo. Obrigada, Salvador. Como o 0 é perto do 9, acho que quando você for digitar 800, digitou... Eu acho que foi erro de digitação. Ô, Salvador, nos meus votos eu quero também essa análise minuciosa, por gentileza, viu? Não é só para o presidente, não, por favor. Os meus você deixa embargar. É só para mim. Não, mas obrigada, porque eu não sei, a gente teve um embargo que eu comentei que foi, a gente ficou muito em dúvida se concedia ou não, foi uma inversão do número da lei, mas era no dispositivo, né? Então nós achamos melhor conceder, mas quanto mais perfeito, e eu agradeço ao doutor Salvador, menos embargado. Vocês estão me ouvindo? Para mim está todo mundo congelado. Estamos ouvindo. Ouvindo perfeitamente, presidente. Talvez o Ari está aparecendo vermelho. Ari? Liga o microfone, Ari. Ari? Estão me ouvindo? Tá. Estamos ouvindo, mas você estava sorridente e congelado. Para mim está todo mundo congelado também. Para mim também. Só o Miller se mexendo. É uma sensação ruim de estar falando sozinho, mas vocês estão me ouvindo, então isso é que importa. Bom, então, concluindo, o meu voto é por conhecer parcialmente e na parte conhecida negar provimento. Certo? Podemos votar? Sim. Doutor Ari, por favor. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Miller. Acompanho, presidente. Obrigada. Então, por unanimidade de votos... Eu, presidente, acompanho desculpe, também. Doutora Semiramir, desculpe. Acompanho, presidente. Desculpe mesmo. Então, agora sim, por unanimidade de votos, nós decidimos no item 257, conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. A decisão do 257 servirá como paradigma para julgamento dos processos 258 a 301. Então, será reproduzida a mesma decisão. Então, agora passamos ao item 302 do Ari. 302 do doutor Ari.
Eu vou aqui anunciando, enquanto ele põe na pasta, nós vamos abrindo. Então, nós passamos ao julgamento do item 302, cuja recorrente é Vidroporto S.A., e o relator é o doutor Ari. Quando estiver pronta, a palavra é sua. Vocês me ouvem? Está todo mundo parado para mim. Se me ouvem... Eu estou ouvindo. Mas é uma sensação de solidão, eu te entendo. Lamentavelmente, eu te ouço. Pois é, o que eu vou fazer, né? Temos que conviver com isso, vamos lá. Vamos lá. É a Vidroporto, né? Eu vou tentar resumir, está na pasta, eu vou tentar resumir, sujeito a... Quem estiver lendo aí pode me corrigir, por favor. A Vidroporto importou uma máquina porque ela produz garrafas de vidro. E ela importou uma máquina que faz a leitura dessas máquinas de vidro para ver se a espessura está boa, para ver se existem aqueles alto relevo onde indica o código da garrafa. Ela vê se a profundidade da garrafa está certa, e aquelas que não estão certas ela descarta. Acontece que existem dois tipos de máquinas como essa. Uma máquina que usa, são raios de luz, uma máquina usa LED e a outra usa laser. Para as máquinas que usam laser, a administração aduaneira criou um ex-tarifário para reduzir a alíquota para 2%. E aí a recorrente hoje, ela importou essa máquina e ela colocou na declaração de importação o ex-tarifário. Em revisão, a fiscalização achou algo errado entre a descrição da fatura e o que está na DI. Na fatura constava como LED e na DI constava como laser. Então, se é LED, não preencheria a literalidade do ex-tarifário e não teria redução da alíquota. Para isso, a fiscalização aduaneira solicitou um técnico certificante, um mecânico, está aí, o laudo está no processo, e ele disse com todas as letras que não é laser, é LED. Inclusive, ele juntou o manual técnico do equipamento, tirou fotos do equipamento. Não é laser, é LED. Baseada nisso, a fiscalização desqualificou o ex-tarifário e cobrou o imposto de importação, mais PIS de importação, mais COFINS de importação. A recorrente, ela, na defesa dela, inclusive para a DRJ, ela não nega que é LED, ela disse que realmente não é laser, ela mesma diz isso, que na verdade, apesar de não ser, ela diz assim, conclui-se assim que as mercadorias importadas atendem aos requisitos necessários para a obtenção do ex, além de cumprirem exatamente as mesmas funções das mercadorias classificadas no ex, com leitura a laser, e tendo em vista que o processo administrativo deve ser regido pelo princípio da verdade material, mostra-se imprescindível a anulação do presente lançamento. Ele acha que como a máquina faz as funções da outra que tem laser, apesar de não ter, ela acha que o auto de infração não deve prosperar. E aí ela diz que a aplicação da multa fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e contesta o cálculo do juros Selic, que é desproporcional. Aí a DRJ disse que, comprovado por laudo técnico, a mercadoria não atende o ex e manteve o auto de infração. Antes de encaminhar o recurso para cá, a empresa pediu um aditamento lá para a DRJ, pedindo que fosse considerado o manual traduzido pela própria empresa exportadora. Só que a DRJ não aceitou esse manual, não aceitou esse aditamento, que foi apresentado depois
do prazo que o PAF indica lá, 30 dias após o auto de infração. Apesar de não ser aceito, o manual diz exatamente o que só veio confirmar o que o técnico certificante disse. Ou seja, a máquina realmente não tem laser, ela é LED. O próprio manual confirma isso. Então, esse é o resumo da história. O meu voto foi quanto ao aditamento, a ilustre relatora, porque no recurso voluntário, a recorrente contesta o aditamento, ela acha que deve ser recebido, e eu disse que a relatora não recebeu, porque considerou era prescindível para ela se convencer. Ela tem base legal, né? Porque o artigo 16, parágrafos 4 e 5º do decreto 7235 diz que a juntada de documentos após a impugnação somente se justifica em face das seguintes ocorrências: fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas. Como o manual confirmou o que o técnico certificante falou, a relatora se baseou em texto legal, ela está correta, não aceitou, nada contra o auto, não é nulo, o acordo da RJ não pode ser nulo por causa disso. E aí ela discutiu o ex-tarifário, eu coloquei aqui, repetia o acordo da RJ sobre o ex-tarifário, ela conta uma história muito interessante, muito didática, diz que o ex-tarifário tem que obedecer, como é um favor fiscal, tem que obedecer o artigo 111 do CTN, tem que ser interpretado literalmente. E aí eu coloquei a descrição da máquina de inspeção de defeitos em embalagens de vidro. E no final das contas, o laudo confirmou o auto de infração, portanto, agora, ela disse que tinha que aplicar o princípio da verdade material, discutiu a proporcionalidade e razoabilidade. A minha proposta inicial era para negar provimento ao recurso voluntário. Mas como teve a discussão agora anterior, como tem a questão da constitucionalidade, eu não sei se eu devo também conhecer em parte e a parte conhecida negar provimento. Aí eu não estou vendo ninguém que queria ouvir a opinião de vocês. Eu iria nessa linha, Ari. Mesmo aplicando súmula, a súmula diz que é matéria fora da competência do CARF, então é uma matéria que o CARF não pode nem se pronunciar. Eu não conheço, na parte conhecida... Então tá bom, então eu conheço em parte o recurso para na parte conhecida negar provimento. É o meu voto. Eu faço assim. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos votar? Sim. Então, essa divergência que a gente tem com relação ao conhecimento parcial com a aplicação de súmula, né, mas até por coerência, porque todos os votos que eu relato, quando eu aplico a súmula 2, eu conheço integralmente, então... Eu também, sou da turma do Miller. Então... Tudo bem, se o Ari colocar conheço do recurso e negar provimento, eu acompanho. Se ele colocar conhecer em parte, eu também acompanho. Talvez seja só questão do meu. Eu não sei qual é o mais certo para mim, acho que... Agora também, eu tenho posto conhecer e negar provimento, né? Eu acho que não conhecimento é quando aquelas questões de os requisitos formais de admissibilidade, né? Então, quando o recurso ele tem os requisitos formais de admissibilidade, mesmo que ele trate de matéria que não seja de competência do CARF, o CARF não pode se pronunciar, tanto é que existe súmula, né? Então, a gente deve aplicar a súmula. Se a gente aplica a súmula, automaticamente nós já estamos conhecendo da matéria. Eu já discordo. Eu acho que a súmula veio para dizer que não é matéria do CARF, mas a própria lei, né, o decreto 7235, fala que não é matéria do CARF. Acho que é o artigo 26 ou o artigo 30. Então, não vou tentar te convencer também, até porque eu não sou... Não, eu acompanho... Miller, eu tô aqui há anos e as coisas são assim mesmo. Eu tô aqui há anos. Eu vou seguir o acordo anterior da doutora Elisiane, que foi no mesmo sentido. Eu vou conhecer em parte e na parte conhecida negar provimento, para manter
uniformidade. Mas ele tinha aquele outro pedido, não era a aplicação da súmula, era o pedido para o ministro. Da relevação da pena. De penalidade. Então, nesse caso, a minha proposta primeiro era negar provimento, justamente por ter tratado todas as matérias, mas diante do acordo anterior. Então, nesse caso, é negar provimento mesmo. É isso. É porque o Darisiane tinha um pedido lá de relevação da multa para o ministro e ela não que esse ponto ele se tornou irrelevante, porque eu ia conhecer em parte de qualquer jeito. Bom, então tá bom. Então é negar provimento ao recurso. Pronto, vamos deixar assim. Eu também até agora tinha feito assim, apesar de entender... É questão semântica, né? Eu entendo que tem que negar provimento. Era a minha proposta, está aí na pasta como negar provimento. Negar provimento. Eu vou manter esse voto. Tá bom. Então vamos em frente. Doutor Marcelo, negar provimento. Acompanho. Deixa eu retomar aqui na ata. Um minutinho, peraí. Aliás, na nossa pauta, é o item 302. Doutor Marcelo acompanhou. Doutor Marco Antônio? Acompanho, para mim não tem importância isso não. Negócio de conhecer, não conhecer por conta disso. É questão semântica, eu acho mesmo. Doutor Salvador? Neste norte, acompanho o relator. Doutor Marcos Roberto? Eu tenho o mesmo entendimento do doutor Salvador, mas acompanhando nos exatos termos que ele utilizou agora, neste norte, acompanho o relator. Neste norte. Doutora Semiramis, agora eu não esqueci. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Miller? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos falando do item 302 e a decisão é por unanimidade de votos. Passamos agora ao 303, doutor Salvador? Podemos. Vamos abrir. Esse processo é bem antigo, tá? Faz tempo que eu fiz, então eu não lembro muito bem dele, não. Ele era daquela pauta lá do início da pandemia, que era com a régua de 1 milhão, né? E aí ele voltou para setembro, porque aumentou para 8 milhões e ele entrou. Só que aí em setembro não deu tempo de julgar. Então ele voltou agora para nossa análise. Posso iniciar aqui? Sim, por favor, doutor Salvador. Bom, é um auto de infração que foi lavrado para constituir crédito tributário de PIS e COFINS sobre receitas auferidas com vendas de mercadorias para os cooperados, fundamentado no artigo 69 da Lei 9532, que supostamente teria implementado a tributação na venda de mercadorias pelas cooperativas aos seus consumidores. É aquela discussão lá, que a lei fala que é para os seus consumidores, mas quando é ato cooperado, a cooperativa diz que isso não seria consumo, né? A própria lei diz que não é ato mercantil, não é ato de consumo quando você vende para cooperado, então estaria excluído desse conceito de consumidor. Só para resumir, então todos conhecem essa discussão de ato cooperado ou não. Ele realizava vendas para cooperados, ele se defende dizendo que quando é venda para ato cooperado, para cooperados, ele não seria um ato mercantil. Ele cita até o artigo da lei, eu não lembro qual que é a lei que fala que isso não é considerado ato mercantil, acho que é o artigo 79 da lei 5764 de 71, que diz que isso não é ato mercantil. A lei do cooperativismo, né? Que isso é um ato cooperado, né? Artigo 79 mesmo. Só que qual é o ponto? Ele apresentou uma ação judicial. Deixa eu ver onde que eu encontro aqui. Vai conhecer ou vai negar provimento? Eu vou lendo aqui o voto para lembrar da ação, porque, salvo engano, ele tem uma ação judicial, né? Então, a recorrente afirma que o artigo 59... É concomitância. Concomitância, né? Já li o teu voto todo, já. Então, mas você achou aí a ação judicial?
Achei o quê, cara? Tá péssima o meu áudio. Judicial dele, ele tem um RESP, um recurso especial em andamento para discutir justamente essas operações com os cooperados, se isso é ato cooperado ou não. Por isso que eu reconheci a concomitância. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, achei, página 6, tá? Consta dos autos em folha 7 a 19, informações sobre o RESP 8.166.23, proposto pela recorrente para discutir a incidência de PIS e COFINS sobre o ato cooperado, discutido na Lei 5764/71 e 9532 de 97, e seu confronto com os dispositivos constitucionais, como o artigo 146.3. Essas informações podem ser extraídas do julgamento do agravo regimental do recurso especial interposto diante da rejeição monocrática do RESP. Então, está aqui os trechos, tá? Com isso, foi negado o provimento ao recurso especial, tendo em vista que a controvérsia é de índole constitucional, matéria reservada ao STF. No andamento do recurso especial, consta a existência de recurso extraordinário, com o processo sendo remetido ao STF. Trata-se do RE 635887. O processo judicial da recorrente foi baixado para o Tribunal de Origem por decisão monocrática da ministra Rosa Weber, com base no artigo 328 do Regimento Interno do Supremo, para aguardar o julgamento da repercussão geral reconhecida no RE 598085. Este RE 598085 já foi julgado pelo Supremo, tá? E foi julgado, acho que o ano passado. Então, eu não conheço do recurso voluntário em razão do reconhecimento da concomitância. Eu aplico a súmula 1 do CARF aqui. E aí, é por isso que eu entendi a piada agora do Marcelo. Se é não conhecer ou se é negar provimento. Eu sou meio indisciplinado nesse negócio. De vez em quando eu vou para um lado, mas às vezes é por esquecimento. Eu acho que na questão da concomitância, eu acho que existe um preceito constitucional de hierarquia de supremacia do judiciário, e a gente não pode conhecer. Na minha opinião, a gente não pode conhecer. Há outras súmulas, né, que tratam de IPI, no caso de NT, são súmulas que a gente aplica e nega provimento. Mas eu acho que essa a gente não deve conhecer. Mas eu confesso que eu acho que às vezes estou fazendo voto, eu vou lá e nego o provimento, e às vezes me esqueço mesmo. Assim, agora, com sei lá, um rasgo de clareza aqui que raramente bate na minha cabeça, eu digo para você que a minha opinião mesmo é essa. A concomitância, e tem uma outra súmula CAF que eu também acho que a gente não deve... A concomitância com a outra, a questão da constitucionalidade também, né? Porque está claro na Constituição, né, de quem é a atribuição de julgar isso, entendeu? Está muito claro. Então a gente não pode conhecer, tem uma coisa maior, entendeu? Então eu acho que essas duas súmulas, as duas que me vêm à mente, assim, eu acho que a gente não deve conhecer. São as duas únicas súmulas também que eu tenho esse mesmo tempo. Eu acho que nenhum desses. Mas, mais uma vez, não me cobra incoerência, porque eu estou fazendo 300 processos, aí eu baixei a súmula, às vezes eu cometo esse erro. E diria até que vocês me corrigissem quando eu cometer. Às vezes eu cometo mesmo. Eu acho até que nessa reunião aqui eu já cometi. Entendeu? Mas eu cometo esse erro mesmo. Mas agora, pensando aqui com clareza nesse minuto, é uma exceção na minha vida. Por isso que eu fiquei na dúvida aí do meu, exatamente. Como a discussão está para análise do Poder Judiciário, ele tem lá um recurso extraordinário para discutir exatamente essa questão. Eu não conheço do recurso em razão da concomitância. Okay. É o meu voto, presidente. E tenho dito. Salvador, podemos votar? Assim é. Então nós estamos... É como voto. 303. E a proposta do relator Salvador é não conhecer do recurso voluntário. Doutor Ari? Eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto?
Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Miller? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 303 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Agora passamos para o item 304, de relatoria do doutor Ari. Certo. Já está na pasta aí também. É a WYSH Equipamentos. WISH Equipamentos Industriais Limitada. Ou Vixe. WSH. Vixe, vixe. Olha, ele trata... desculpa, presidente. Posso começar? Pode, por favor. Tá. É um pedido de ressarcimento de IPI no valor de 87 mil, relativo ao segundo trimestre de 2005. E o despacho decisório somente reconheceu 2.200. A interessada, ela informa o seguinte, que ela informou no Perdecomp o período de crédito, como período de crédito, o período de julho de 2005 a dezembro de 2006. Ela se enganou. Como no ressarcimento de IPI, tanto pela lei, pela 9779, lá no artigo 11, está escrito que a apuração é trimestral. E nas instruções normativas da Receita, que cuidam de ressarcimento, compensação, dizem que a apuração é trimestral. Então, ele só pode usar o crédito de IPI do trimestre. Nesse caso aqui, ele pegou o período de julho de 2005 a dezembro de 2006. Apesar dele ter apurado trimestralmente, ele juntou tudo e colocou numa Perdecomp. Colocou lá um pedido de ressarcimento. Acontece que esse crédito todo era 123 mil. Ele disse que ele errou e colocou 87. Então, ele quer que se reconheça os 123, porque ele apresenta provas que, no entender dele, provam isso. Mas, ao invés de informar e transmitir uma Perdecomp para cada período, ele mesmo dizendo, foi transmitido apenas uma Perdecomp conforme composição da movimentação trimestral dos créditos. Ou seja, ele apurou um valor, colocou outro na Perdecomp, e aí o cruzamento eletrônico, aqueles cruzamentos de IPI, de acordo com as informações que ele prestou no sistema eletrônico, não encontrou esse valor todo, realmente não existia, encontrou só o valor que era referente ao trimestre. E homologou R$2.200, que era referente ao trimestre. Esse é o resumo da história. E aí ele diz que é nulo o lançamento, o ato, o despacho decisório, porque não levou em consideração a verdade material, que era os 100 e tantos mil que ele tinha. E aí a DRJ diz que a compensação tributária somente pode ser exercida mediante a existência de saldo credor. A extinção do crédito tributário por meio de instituto somente se dá até o limite do crédito reconhecido e manteve o despacho decisório. Em recurso voluntário, ele contou toda essa história, que em resumo é isso que eu falei para vocês. Ele fez outros Perdecomps, ou seja, na realidade o que ele está questionando, ele não junta nenhum documento comprobatório. Assim, não é que ele não junta o documento comprobatório, ele junta uma cópia do livro de registro de IPI de 1 de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2006. Ele faz um bolo, junta tudo, várias folhas, não junta o livro inteiro, ele junta várias folhas onde tinha só o resumo do período. E o livro de registro de apuração de janeiro de 2007 a dezembro de 2007. Ainda ele junta a cópia de livro de registro de entradas, com as notas fiscais eu coloquei aqui março, abril, ele coloca algumas notas fiscais que ele acha que fundamenta os créditos que ele tem. Mas, na realidade, ele juntou isso em fase de recurso voluntário. Mas, na realidade, não adianta nem ele comprovar o crédito. Ele apurou da forma errada, declarou da forma errada, preencheu a Decomp de forma errada, fez o pedido de ressarcimento de forma errada, ele tinha que fazer trimestralmente, ele não fez. Mais grave do que isso, ele foi contra a lei.
a lei, o artigo 11 da 9779, exige que a apuração seja trimestral. Ele não fez isso. Ele englobou um período de quase 2 anos e fez uma deconta. Ele errou no preenchimento e na apuração. Então, eu fiz aqui, no meu voto, no caso de exame, 2 aspectos fundamentais para o seu deslinde. A existência do direito ao crédito, para ser reconhecido, e a liquidez e certeza do mesmo para que este possa ser utilizado no Instituto da Compensação. Eu fiz aqui um discurso sobre análise eletrônica do DEB para justificar que foi ele que errou, e pelo fato dele não ter, apesar de ter apresentado o livro de apuração do IPI, ele não mostrou como ele contabilizou isso na contabilidade dele também. Eu não sei se ele corrigiu o livro de apuração, porque ele só juntou folhas, ele não juntou as notas fiscais referentes exatamente àquele período que ele estava discutindo. Bom, para finalizar, tratando-se de pedido de ressarcimento de IPI, há que se obedecer à legislação de regência, ou seja, a apuração e utilização dos créditos passíveis de ressarcimento deve ser trimestral, conforme estabelece o artigo 11 da Lei 9779 de 99, sendo que a apuração que foge a este comando não pode ser reconhecida, mesmo que em função de erro de preenchimento do pedido. O erro no preenchimento do pedido vai mais além, pois que desestabiliza toda a apuração que é feita eletronicamente, baseada em cruzamento de dados informado pelo próprio solicitante. Há que se salientar que, juntamente com o despacho decisório eletrônico, a recorrente recebeu os cálculos efetuados pelo sistema de registro para que pudesse, à época do seu recebimento, contestá-los, e ele não fez. Aí eu juntei aqui cópia do cálculo que o sistema fez, está aí na folha 6, está aí todo o cálculo que o sistema fez. O que o sistema fez? Pegou o que ele tinha declarado nos registros de IPI referente ao trimestre que ele pediu e só descobriu os R$2.000 que foi homologado. Portanto, na realidade, o que se verifica, lá no final do meu voto, na última folha, item 20, o que se verifica é que a recorrente pretende que este colegiado corrija seu erro, para que se reconheça direito creditório à revelia dos cálculos efetuados pelo sistema de registro eletrônico, que utiliza informações fornecidas pela própria recorrente. Apesar da juntada de documentos comprobatórios, não é este colegiado competente para a revisão do despacho decisório emitido, e sim a autoridade que o expediu. Conclui-se que a pretensão da recorrente deve ser dirigida à autoridade que expediu o ato, solicitando-lhe eventual revisão de ofício do ato administrativo para eventual correção do erro cometido. Por todo exposto, conclui-se que a pretensão deve ser dirigida à autoridade e, portanto, por não ser competência desse colegiado tal revisão, eu não conheço do recurso voluntário. Esse é meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Então, item 304, a proposta, o voto do relator é não conhecer do recurso voluntário. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Ari. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanhe também o relator. Muito obrigada. Doutor Miller? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Passamos agora ao item 305, doutor Marcelo. Não, já foi esse. É 310 agora. Foi não, filho, não foi não. Não foi, Salvador, não foi. Aí não bate de mim. Não, pai, não é assim não, filho. Prioridade para ele, porque o advogado tinha se inscrito para sustentar, mas aí a gente tirou. Foi isso mesmo, obrigada. Os jovens, os jovens são muito assonados. Muito assodado, é muito nervoso, cara. Novamente, gente, vamos votar o item 305, cuja recorrente é BMA Indústria e Comércio Limitado, e o relator, doutor Marcelo. Meus amigos, o deslinde dessa...
conforme a Sumaré-Dredd. Então, aqui é o seguinte, meus amigos, eu aqui estou propondo uma diligência, porque o que aconteceu? Esse processo veio para essa turma, é uma importação, é uma auto-infração que foi lavrado foi fiscalizado um processo de importação e aplicação dos produtos aqui no Brasil, se eles tinham seguido os requisitos da lei para gozar de determinados incentivos. Aí a fiscalização fez um inventário físico de estoques iniciais e finais, encontrou diferenças e cobrou IPI, Imposto de Importação. E aí, ao longo do processo, muitos documentos, muitas alegações, esse processo eu trouxe para a turma e propus uma conversão em diligência para examinar uma série de documentos que a recorrente havia carreado aos autos. Essa diligência foi feita, né? Inclusive no âmbito dessa diligência houve uma redução significativa do auto de infração, porque realmente as notas fiscais apareceram. O que acontece, cara, é que eu não vi, né? Não há manifestação da recorrente e eu também não vi, né, intimação dela para falar sobre o relatório, entendeu? Então, aqui eu estou propondo uma diligência para que ela seja intimada e dado prazo para ela falar sobre o relatório. Meu voto, presidente. Vamos lá. Só mais um minutinho aqui que sumiu o meu arquivo, mas eu acompanhei. Então, a proposta é por diligência. Então, vamos lá. Doutor Ari, por favor. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho também. Doutor Miller. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 305 é por unanimidade de votos converter em diligência conforme a proposta do relator. Podemos passar agora ao... Alguém pode me ajudar que travou aqui no 305 e não... Agora é 310. 310. Do Ari. Quem que é o recorrente? JAS. Então, vamos passar ao julgamento do item 310, cuja recorrente é o JAS, e a relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Presidente, esse processo e os processos de número 343 a 354 são todos iguais. São todos de hoje, ou antes? São todos de hoje. Então, você pode... Não. Esse 310 era de ontem. Tá, hoje ou antes. 310, qual mais? 343 a 354. São todos da mesma recorrente? São idênticos? Todos a mesma, a multa aduaneira por falta de informação na consolidação. Vamos julgar em conjunto? Hã? Vamos julgar todos em conjunto? Sim. Então vamos passar ao julgamento dos itens 310 e também 343 a 354 de relatoria do doutor Ari. Deixa eu ver qual eu pus na pasta. Esse aqui é o final 2009 e 80, por favor. O que aconteceu aqui? Caso idêntico da doutora Lisiane, a agência marítima informou no sistema Siscomex Carga da Receita Federal a desconsolidação lá dos containers após a atracação. E a legislação
obriga a informação antes da atracação. E aí a discussão é a respeito da... Ele discute que ele não tem legitimidade passiva, ele diz que não teve intenção de cometer a infração, porque ele estava à ordem do armador do navio, e o armador do navio não entrou em contato com ele sobre a atracação, por isso ele se confundiu, tanto que ele junta cartas dirigidas à alfândega, nesse caso ao porto, pedindo licença para poder registrar a desconsolidação mesmo depois da atracação. E ele disse que fez denúncia espontânea, porque mesmo antes da ação da fiscalização ele prestou informação, e que a multa aplicada de R$5.000 ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse é o... E aí eu coloquei no meu relatório, está aí na página 7, né? Tem a lista aí foi reproduzido no relatório da DRJ, as atracações aí, os navios que foram objeto do lançamento. Bem, esse é o resumo, até já foi relatado aí pela doutora Elisiane o outro processo, não vamos ser cansativos de repetir as mesmas, mas o o meu voto começa na página 9, e quanto à nulidade do lançamento, desculpa, eu não disse isso. Ele diz que o lançamento é nulo porque essa multa foi regulamentada, não introduzida, pela Instrução Normativa 800 de 2007. E a Instrução Normativa, nesse ponto, ela diz que somente terá efeitos a partir de 1º de abril de 2007. Acho que constou no voto da doutora Lisiane também isso. E eu tratei o mesmo assunto, tem uma ressalva no parágrafo 1º ou 2º do artigo 50 dessa instrução, que diz que apesar de ser só a partir de abril, não está dispensada o cumprimento da obrigação antes da atracação, né? Então isso já fundamenta o lançamento. Por isso eu rejeito a preliminar de nulidade por conta disso. Quanto ao... Aí depois ele trata da ilegitimidade passiva, já é bem... disso aqui no CARF tem até uma... Não tem súmula para isso, né? Mas já está sedimentado de que a agência marítima é responsável, até a STJ às vezes pronunciou sobre isso. Quanto à denúncia espontânea, quanto à legitimidade passiva, eu nego o provimento por conta desses argumentos que eu falei. Quanto à denúncia espontânea, eu apliquei a súmula 126 do CARF, que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais, decorrentes de inobservância de prazos. Quanto diz respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eu apliquei a súmula 2 do CARF, porque a gente vai ter que entrar na seara da constitucionalidade e o CARF não tem competência. Então, meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário em todos esses processos. Eles são iguais. Só muda o porto e só muda os navios. O resto é tudo igual. É meu voto, presidente. Ari, nesse caso, tem preliminar e mérito? Eu também baixo essa voz, eu acho. Não dá para te ouvir, Miriam, desculpa. Eu questionei se nesse caso ele alegou preliminares e mérito, porque você está alegando provimento, mas a questão de constitucionalidade seria preliminar, a nulidade também... Não. A nulidade, ele alega
quanto à vigência da instrução normativa. Ele diz que naquele dia a instrução normativa não tinha vigência para essa multa. Só isso. O resto é mérito. A agência marítima também será questão meritória, né? Ele colocou no mérito da questão, né? Doutora Ari, você pode, por favor, repetir sua conclusão? Minha conclusão é negar provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada. Podemos passar a votação? Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? O relator. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator, presidente, mas só esse detalhe que o próprio doutor Ari falou, pela conclusão ali, tem a parte de rejeitar a preliminar de nulidade. Então, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento. Só para reforçar isso, que já tinha sido citado pelo próprio doutor Ari. Tá bom. Para constar na decisão. De acordo na conclusão? Tá bom, eu concordo, sem problema. Ok. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Miller? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Agora passamos 311, é isso? Eu faço a gentileza para vocês verem na pasta se estão os processos, porque meu computador justamente travou na hora de copiar, mas eu acho que ele copiou. Nós vamos começar pelo 311, que é o final 37. Aparece na pasta? Sim? A mim está aparecendo. Ótimo. Acabei de abrir, presidente, normal. Mas eu não sei o que falta ainda, talvez faltem os processos. Bom, o item 311, o item 312 e o item 316, eles são idênticos, então nós vamos julgar os três conjuntamente. São todos da recorrente Canaã Indústria de Laticínios Limitada. Todo mundo conseguiu abrir? Posso começar? Pode. Ok. O tema já é um tema também bastante conhecido, é a questão dos insumos, aqui no caso da COFINS, mas nós temos PIS também, então a gente está discutindo a questão dos insumos de PIS e COFINS. Eu vou passar aqui diretamente para a decisão da DRJ, e aí nós analisamos o caso com mais vagar, porque também houve o recurso voluntário com vários itens, né, que nós vamos tratar de tudo. Então, a decisão da DRJ foi, basicamente, né, negar provimento ao recurso, a manifestação de inconformidade, conforme a gente pode ver aqui na página 7. Bom, eu vou passar o voto, que aí eu analiso todos os aspectos. Então, no recurso voluntário, a recorrente trouxe também vários tópicos, né? Em todos esses processos houve uma preliminar de decadência, uma discussão da retroatividade da lei, um ato jurídico perfeito, aspectos, né, discussão da legislação sobre insumos, os próprios insumos gozados e também discussão sobre juros e multa, juros Selic e discussão até sobre o caráter confiscatório da multa. Então, a gente tem 10 itens aqui. Em todos os processos, né, nós estamos tratando de 3, a recorrente, ela alega decadência, né, mas eu fui verificar e em nenhum deles havia transcorrido prazo de 5 anos entre a transmissão da DICOMP e o despacho decisório, a ciência do despacho decisório. Então, o fundamento da DRJ para afastar é um pouco diferente, mas, de fato, não havia esse prazo de 5 anos.
Na verdade, é homologação tácita, né, doutora? Exatamente, decadência por homologação. Sim, decadência por homologação. Não é decadência aqui é homologação tácita. Não é decadência. Porque aqui a gente está falando de compensação, né? Uhum. Então, aqui o que poderia ter acontecido era a homologação tácita da compensação. Tá bom, não, é que são institutos distintos. Eu sei que a senhora sabe disso, é porque realmente os contribuintes eles sempre pedem chamando de decadência mesmo. O pedido foi decadência, exatamente. Eles sempre usam isso. O motivo da negativa é justamente porque não transcorreu. Não, e a senhora citou aqui o dispositivo legal certo, que é o parágrafo 5º do 74, que fala de homologação tácita, Exatamente. Então, na DRJ até houve essa discussão sobre o conceito de decadência, se seria aplicável aqui, mas aqui a decisão foi simplesmente de que não transcorreu o prazo. Bom, nos itens 2 e 3, a recorrente ela questiona o próprio decreto, o início de vigência, e nesse ponto também, né, o decreto é muito claro sobre o início de vigência e o meu entendimento, aí sim é no mesmo sentido da DRJ, de que nós vamos aplicar essa legislação e não vamos, né, reconhecer nem ilegalidade, constitucionalidade mesmo, não podemos afastar esse decreto. Nos itens 4, 5, 6 e 7, já há uma discussão sobre, né, os aspectos legais, a própria questão da não cumulatividade, né? E aqui eu trago toda uma discussão, mas eu acho que essa parte em amarelo a gente não precisa ler, e, na verdade, apontando, né, que, na verdade, o entendimento jurisprudencial evoluiu, né, o entendimento aqui do CARF evoluiu, né, e o próprio conceito de insumo, ele foi revisto, né, e aí a gente tem até a decisão do STJ com efeito repetitivo, que é o que nós vamos aplicar aqui. Então, basicamente, essa discussão, ela está respondida, mas eu acho que já é bem consolidada. Bom, e aí nós vamos aos créditos em si, né? Então, nós temos um primeiro ponto, que a recorrente ela não levantou todos os créditos na manifestação de inconformidade. Então, esse é o ponto 1, né? Então, esse crédito sobre despesas de frete entre estabelecimentos da empresa sobre remoção não foi levantado na manifestação de inconformidade. Deixa eu ver aqui. Eu até estou propondo conhecer, mas aí nós temos, né, que verificar, mas de qualquer modo, aqui o recurso não é tão específico quanto aquele outro que fazia o tempo todo referência aos pallets, mas não houve impugnação específica na manifestação de inconformidade sobre o frete, né? Houve no recurso voluntário. Presidente. Sim. A glosa de crédito que houve foi só do frete? Sim. E aí, na manifestação de conformidade, ele não apresentou e veio só no recurso voluntário argumentar sobre isso? Isso. Então, a discussão aqui seria só sobre juros de multa e a Selic, é isso? Se a gente não aceitar a questão do crédito, sim. Aplicar o artigo 17 do 7235. Sim. Mas, presidente, aqui embaixo, antes do item que o doutor Salvador mencionou, a respeito das juros de Selic e multa, a senhora coloca aqui, ó, dentro desse contexto, tendo que esta questão deve ser conhecida e que assiste razão recorrente. Para a gente refletir, na verdade, porque não houve uma impugnação específica, e realmente fiz há algum tempo, e quando eu fiz, eu fui no sentido de que não havia um aprofundamento dessa discussão naquela época, e que, como houve a manifestação de inconformidade, talvez nós pudéssemos conhecer, mas não houve discussão específica em relação a esse item. Mas ele trouxe isso só em recurso? Mas é discussão sobre frete. Frete entre estabelecimento. Exatamente. Quer dizer, assim, o recurso é só para isso, mas ele questionou o despacho decisório, ele questionou a própria legislação de PIS e COFINS, mas ele não entrou na discussão da GOS em si.
porque ele ficou nesses preâmbulos, né? Se é insumo, se não é, em termos legislativos. Mas é um pouco diferente, porque é só para ele e houve uma discussão sobre a natureza dos insumos. Isso ele trouxe. Ele discutiu genericamente, né? Ele não apresentou o documento, não discutiu a glosa em si. Entendi. Ele discutiu a ideia de insumo, não o insumo específico. Porque o frete... Era a discussão que nós tínhamos à época, né? É porque o frete entre estabelecimentos do mesmo titular, ele não cai, dependendo do que for. Se for o frete de insumo, ele está no inciso 2, mas o frete, por exemplo, entre estabelecimentos do mesmo titular de produto acabado, por exemplo, a meu ver, não é nem inciso 2. Mas eu acho aqui que é matéria para a gente não conhecer. Também acho, porque se ele ficou só discutindo o conceito de insumo... Ele ficou só discutindo o conceito de insumo. Eu acho que é para a gente não conhecer. Cada glosa... É porque isso aqui não é matéria de ordem pública para a gente conhecer de ofício. Precisamente. O problema é que ele discutiu o conceito de insumo e tudo mais, e nesse sentido a gente evoluiu para dar razão para ele. Agora, não, sim, mas aí não é matéria... Não tem feito nenhum, né? Até porque ele não fala de relevância e essencialidade. Não chegou a esse nível. Então, acho que, como o Marcelo falou... Ele até fala, mas no recurso voluntário. Não, então, mas aí ele não questiona assim, o frete para mim é insumo, por isso, aquilo, eu estou transportando matéria-prima entre estabelecimentos. Ele não chega a discutir a questão e se o insumo ele é... Ele faz isso, mas no recurso voluntário. Então... na impugnação ele não fez, na manifestação de conformidade. Então, acho que a gente não pode conhecer. Não pode ser conhecido. Mas está claro, está provado no processo que realmente são esses fretes, não tem nenhuma discussão se não está dividido os fretes, é realmente o frete ligado à produção dele. Isso é incontroverso? Porque, veja, se não tem discussão se ele segregou as atividades ou não, se não tem discussão a respeito da natureza dos fretes e realmente der para observar que é frete de insumo ou frete do inciso 9, que nem coloca o Marcelo, eu acho que a gente tem que dar, porque a gente tem que lembrar que as regras do jogo mudaram no meio do jogo. Então, ele fez a argumentação que, à época, era a mais correta. Ele discutiu a discussão legal, né? Isso, e aí foi tudo atropelado e mudou totalmente o contexto do julgamento. Então, eu acho que, por ser base de cálculo de tributo, a gente pode sim conhecer, pode sim analisar. Né? No outro, ele discutiu o despacho decisório, mas falou que era para o pallet. Ele discutiu a legislação, mas falou que era para o pallet. Aqui não, aqui é esse o ponto, não tem outro insumo. Né? Eles não se aprofundaram na questão do insumo, mas todo o recurso voluntário questionando a própria natureza do insumo foi para esse item de insumo. Lise, você foi pioneira em tratar de insumo ligado eu não lembro qual foi o processo que você relatou, que você colocou que pela atividade do contribuinte, aquele insumo era realmente essencial. Você olhou pela atividade em si, né? Sem essa questão de laudo, enfim, porque aquela atividade que você olhou não tinha como não ser insumo para o processo daquele contribuinte. Então, aqui, se não tem discussão se o frete é para isso ou para aquilo, eu acho que a gente pode falar assim. Desse frete, e não houve aprofundamento de discussão. Quer dizer, só a explicação dele no recurso voluntário que ele fala, né? Que é entre indústria e estabelecimentos comerciais da própria recorrente. Mas de produto acabado? Não, ele mistura tanto produto acabado como matéria-prima, pelo que parece aqui, não é, Lise? Eu acho que, inclusive, essa questão não tem nenhuma pertinência com a questão do insumo, essencialidade, relevância, não tem nenhuma pertinência. A questão do frete não tem nenhuma pertinência com o que foi tratado no repetitivo. Não tem. O frete ou ele é custo de aquisição da matéria-prima, tá? Ou ele é despesa com venda, que a fiscalização aceita no inciso 9, que não é nem o inciso 2. Despesa com venda é insumo ou transporte de mercadoria entre o frete na venda, ele é despesa com venda, com certeza.
Então, isso na doutrina financeira, contábil, e é aceito o crédito com base no inciso 9, não é o inciso 2 que trata de insumo. E o frete na compra é custo de aquisição de insumo. Mas a gente não discute jamais a essencialidade e a relevância do frete. Tá? Sempre foi, desde antes do repetitivo, o fisco já aceitava, já tinha até resposta à consulta, dizendo que o frete na aquisição de matéria-prima e frete na aquisição de produto para revenda é custo de aquisição. Então, não tem nada a ver com a discussão a respeito de insumo, entendeu? Não tem nenhuma discussão agora. Eu sei e respeito, né, é bastante respeitável esse posicionamento da doutora Semíramis de que tudo que interfere, eu não concordo, mas é bastante respeitável e fundamentado, né, de que tudo que afeta a base de cálculo, né, deve ser tratado como matéria de ordem pública e tratado em qualquer momento processual. Eu não tenho essa regra, eu não tenho isso, eu não concordo assim, integralmente com isso, não, mas é bastante fundamentado, coerente e tal, mas eu só queria esclarecer para a construção desse raciocínio, o transporte e o conceito de insumo estão apartados. Mas tem o transporte, a aquisição de insumo, a venda e o transporte interno que ele explica que tem que ter toda uma logística que é a produção de alimento. Então, dentro do processo produtivo dele, tem uma logística. Tem alguns fretes, serviços de frete que são insumos separados, não são custos de aquisição. A gente já voltou aqui algumas vezes, do frete ser incorrido separadamente, até prestado por um terceiro. Tem particularidades. Agora, por exemplo, a doutora Semira me está dizendo que, por exemplo, se você tem um frete entre estabelecimentos, você num estabelecimento, você faz a fase 1 da produção. Eu já vi isso. Aí você coloca um caminhãozinho refrigerado com todas as proteções, você coloca o produto ali e leva para uma fase 2 num outro estabelecimento. Tá certo? Aí você tem uma discussão, pode ter uma discussão de essencialidade. Eu continuo achando que isso não é insumo. Eu continuo achando de outra maneira, mas eu entendo, compreendo que se coloque nesse contexto. Eu quero completar. Eu entendo. Frete, enquanto o produto não é para venda ainda, enquanto ele está no processo produtivo, ele é insumo, sim. Eu tenho esse entendimento já. Eu acho que o que importa para a gente é o seguinte: eu concordo com o custo de aquisição, custo de venda, ok, mas a gente tem que olhar aqui no relatório da presidente, está colocado que a fiscalização glosou por falta de fundamento legal. Eu aproveito aqui que eu tenho esse posicionamento que a turma já conhece em relação ao frete, né, especialmente no frete de produtos acabados. Eu vim aqui dar uma olhada no recurso voluntário do contribuinte, que ele realmente é um recurso extenso, ele traz bastante questionamento teórico a respeito até, inclusive, sobre essa despesa de frete, mas quando eu chego ali na parte das despesas que compõem o frete, que ele mesmo usa essa expressão, né, aí ele fala que tem, vamos dizer assim, que a fiscalização desconsiderou 2 itens. Pelo menos, presidente, eu não verifiquei lá, como a senhora mesmo disse, se isso aí tinha sido questionado lá na manifestação de conformidade, se foi tratado pelo acordo de manifestação de conformidade, que no caso aqui eu não analisei, mas ele está tratando de 2 tipos de serviços. Um seria o serviço de remoção, locação de carretas e containers. E o segundo seria serviço de instalações portuárias. Isso porque aqui mesmo, uma página logo abaixo, ele fala que se trata de frete segundo modal logístico para transporte para empresa para unidade comercial dos produtos lá na Amazônia. Ele está no interior e depois leva para... Então, assim, tem uma situação até peculiar nesse caso, né? Que, em parte... Eu até tenho o meu posicionamento que a turma já conhece. É só para deixar registrado aqui que tem esse ponto que eu identifiquei aqui no recurso voluntário. Só fazer uma breve colocação aqui, acho que, complementando o que o Marcelo falou, eu entendo perfeitamente e respeito também o posicionamento da doutora Semíramis com relação à alteração de base de cálculo, mas o entendimento do STJ, ele não deu um conceito de insumos, ele apenas deu novos parâmetros. Então, independente da decisão do STJ, já era necessário que o contribuinte apresentasse, tanto em manifestação de conformidade como em recurso, o que é gasto, o que é custo, gerador de crédito, o que é insumo.
Neste caso, se alterou o parâmetro agora, que é essencialidade e relevância, né, isso não altera, em síntese, o fundamento do recurso que ele teria trazido para a gente. A gente poderia julgar, independente do que ele tivesse trazido, o que mudou no STJ foi apenas os parâmetros. Inclusive, até foi colocado aqui pela doutora Semiramis que a relatora, em casos particulares, analisa individualmente de acordo com a atividade empresarial da empresa. Então, a gente não tem um conceito pelo STJ, a gente tem que analisar particularmente pelo que o contribuinte traz no recurso, como é o processo produtivo dele e o que é agora com esse relevante e essencial. Então, acho que não é exatamente o conceito. Coisa, Miller, porque as ienes foram declaradas ilegais e as glosas estão fundamentadas nas ienes, então mudou muita coisa. Por isso que eu disse que, para mim, o jogo mudou no meio do jogo. Então, não dá para você exigir do contribuinte algo que hoje a gente precisa para julgar, quando na época que ele entrou com os recursos, fez tudo, não tinha isso. Então, assim, a glosa foi com base nas ienes, tanto é que a própria emenda da DRJ coloca lá que não tem previsão legal para isso que ele quer acreditar. Então, não dá. Ainda que não tenha algo fechado de insumo, os parâmetros dados pelo STJ são suficientes, mas o problema aqui nem é isso. O problema aqui é você exigir do contribuinte algo que à época não era exigível. Ele estava brigando pela ampliação do conceito da iene, a receita vinculada ao conceito da iene. E a gente está julgando agora sobre o novo parâmetro. Entende? É isso que eu não acho correto, a gente negar porque ele não fez uma coisa que hoje é exigida naquela época. É isso que eu sou contra. Eu acho que sempre foi preciso demonstrar. Eu também tô com o Miller aí, por mais que isso me doa no coração, eu estou de acordo com o Miller, entendeu? Porque... Mas eu acho que a matéria tem que estar pré-questionada, eu acho que a regra do jogo não mudou. A regra do jogo sempre foi e continua sendo o inciso 2 da Lei 10.833, da 10.637, o que foi ampliado foi o conceito, foi a interpretação, entendeu? A matéria tinha que ser pré-questionada, não é matéria de ordem pública e realmente, definitivamente, não vejo como a gente tratar extemporaneamente, não. Então, mas eu respeito, mais uma vez, eu inclusive já li outros doutrinadores respeitáveis como a doutora Semiramis, a respeito da questão na matéria de ordem pública e do alcance desse conceito. Aproveitando o ensejo, falando sobre o conhecimento ou não, de fato, essa matéria de frete, ela não foi trazida na manifestação de conformidade. Mas os itens anteriores são todos, mas não o item gozado. Exatamente. Então, assim, o comungo no entendimento que esse caso específico do frete, como não foi questionado na manifestação de conformidade, como a própria presidente está mencionando, não é para a gente conhecer. Eu acho que é precluso o questionamento dele em relação a esse ponto. Independente do que a doutora Semiramis colocou, de que mudaram a regra no meio do jogo, mas, de qualquer modo, ele não questionou aquela glosa na manifestação de conformidade. Então, não há que se conhecer do recurso voluntário nesse ponto por preclusão. Eu entendo dessa forma. É que a Semiramis diz que argumenta que ele não questionou porque... Ele questionou em relação ao conceito, mas ele apresentou o recurso em relação a isso, só. A questão é que ele ficou no debate da legislação e não entrou na discussão sobre o processo produtivo, como funcionava, detalhes do insumo, mas o recurso é para isso, não tem outros itens aqui. Eu tenho uma coisa interessante que eu queria que a turma ponderasse, é o seguinte, no recurso voluntário, a doutora Semiramis colocou aqui na página 18, tem uma parte do recurso em que ele dá, sim, alguns parâmetros sobre frete. Ele diz assim, ó, o frete entre as indústrias e estabelecimentos comerciais e, posteriormente, o envio ao destinatário final, a participação no ciclo de produção, isto porque, ao contrário de outros setores, o produto elaborado pelo impugnante, por ser perecível, deve obrigatoriamente ser transportado e armazenado em condições especiais, segundo as determinações da Anvisa. Mas isso aí é no recurso, aí? No recurso. Pois é, mas o Roberto está dizendo que na manifestação de conformidade ele não falou. Mas eu queria fazer mais uma ressalva, porque o que a doutora Semiramis, o que a doutora Elisiane está falando é diferente do que a Semiramis está dizendo.
A doutora Elisiane agora levantou uma questão, que aí é séria, que a leitura que ela fez da manifestação de inconformidade é de que ele, de fato, teria combatido todas as glosas, tá? Talvez... Esse é o ponto. Sim, toda, e talvez não expressamente. Então, já não seria mais caso de discutir preclusão, matéria de ordem pública, simplesmente a gente fazer uma outra leitura, e se a presidente, a leitura dela da manifestação de inconformidade é de que todas as glosas foram combatidas, ainda que ele não tenha citado uma ou outra, mas que o entendimento dela, da leitura da manifestação de inconformidade, é de que ele combateu todas as glosas de uma maneira geral, aí eu volto atrás e eu trato, mas não invocando aqui matéria de ordem pública, não. Vou tratar como se fosse matéria combatida desde quando o Breno não está aí, desde a exordial, né? O Breno não está aí, mas eu vou tratar dessa maneira, tá? Porque aí agora a presidente apresentou uma outra leitura, né? Qual é a leitura dela a respeito da manifestação, e se for isso, presidente, eu sigo a senhora, se a senhora acha que nessa inicial ele combateu tudo, então eu saio da discussão da preclusão e vou acatar e vou analisar o mérito agora, os argumentos agora, porque eu acho que se a senhora tem esse sentimento, eu não vou nem me aventurar em ler a manifestação, não, eu fico com a sua opinião. Eu só queria fazer uma consideração aqui, porque pelo que eu entendi que a Lisiane argumentou, é que na manifestação ele se defendeu de todas as glosas, mas no aspecto do conceito de insumo, foi uma defesa genérica. Eu creio que essa negativa geral que ele fez não colabora com a defesa dele para dizer, mesmo no conceito restrito de insumos do IPI, ou no conceito amplo do imposto de renda, ou no conceito do STJ, se aquele frete ele era preciso ser incorrido e fazia parte do processo produtivo para ser tratado como insumo. Tanto antes quanto hoje, sempre foi preciso que o contribuinte demonstrasse a pertinência daquela despesa no processo produtivo dele para que aquilo fosse tratado como insumo dentro do conceito, seja qual for que o contribuinte tinha. Agora, se ele chega e fala assim, olha, a IN é ilegal, o conceito de insumo tem que ser mais amplo, conforme a lei do imposto de renda, ponto, eu creio que ele não impugnou. Não, sabe o que é, Salvador? Eu já peguei alguns recursos assim como esse, entendeu? E eu vou te dizer o seguinte, na dúvida, e mais uma vez, eu não estou invocando matéria de ordem pública, nada disso, na dúvida eu prefiro analisar. Porque, cara, a gente carregar esse peso, né, de dar uma preclusão sem ter, entendeu, uma certeza, a não ser que realmente a gente tenha uma certeza absoluta. Ele trouxe na manifestação tudo que ele trouxe aqui nos itens iniciais. Foi isso. Tudo que eu descrevi, a questão do decreto, o conceito de não cumulatividade, ele trouxe essa discussão. Mas para esse insumo, quer dizer, o ponto é esse, né? E a jurisprudência, nesse sentido, avançou, mas ele não trouxe... pelo menos inicialmente, elementos sobre o processo dele. Né? O transporte dele interno é de produto fabricado por ele, que é leite, queijo, né? Produto perecível. Aqui está tudo misturado. O Marco Antônio observou bem, tem até parte portuária, mas ele fala que é em geral, do insumo, né, à venda. Não, mas aqui eu tô lendo o relatório fiscal aqui. Uhum. O contribuinte apurou o crédito que serviram para a base de cálculo de apuração das contribuições em um montante de 2 milhões para o mês de dezembro de 2005. Aí ele fala assim, são notas fiscais relativas ao transporte de produtos da Canaã para a própria Canaã, ou seja, transporte de produtos fabricados entre os estabelecimentos da mesma contribuinte, conforme apresentado no item 4 deste relatório. É vedada a utilização de crédito dessa natureza. Então, assim, está glosando esse crédito do transporte interno de produtos. Aí depois ele fala de produtos, ele fala de várias coisas aqui, o relatório fiscal, né? Uhum. Leite in natura, aquisição de leite in natura, acho que é nota fiscal de... mas isso já não está sob litígio. Ele glosou também algumas notas fiscais que a Canaã tomou crédito para ela de crédito, de aquisição de mas isso também não foi terminado. O destinatário não era ela. Então teve glosa disso. Uhum.
Ela impugnou, foi aquela parte relacionada ao leite, né? A alíquota zero. Isso ela impugnou ali na manifestação dela. Mas essa parte de frete, presidente, pelo que eu percebi aqui na manifestação, ela nem tocou nesse assunto. Então, assim, eu com a devida vênia, eu mantenho esse entendimento de que essa parte do frete não foi, na minha opinião, tratada nem en passant pela manifestação de conformidade, e por isso acho que ela não deve ser conhecida. Eu mantenho esse meu entendimento, tá? Nesse sentido. Ele nem en passant, nem de forma geral foi tratado. Ele tratou aqui na manifestação de conformidade, como a senhora mesmo mencionou, a situação do decreto... Isso, decadência... Decadência, isso, trata de decadência, trata essa história do decreto 5630, sobre a redução da alíquota zero desses produtos específicos. Fora isso, ele não traz mais nada. Então, assim, eu concordo com a senhora, é o seguinte, que ele não trouxe. Então, para mim... Não discute nem conceito de sumo? Aqui, pelo menos, eu não li completamente, fui vendo os tópicos, né, que ele menciona, são 10 páginas. Para você comparar, a manifestação de conformidade tem 10 páginas. E o recurso voluntário tem 63. Sim. É bem diferente. O recurso voluntário, ele deu uma robustez, né, nos argumentos que não foram tratados na manifestação de conformidade. Por isso que eu reforço, eu fiquei na dúvida se a presidente quis manter esse entendimento no voto dela. Só confesso que falhou a minha memória aqui, mas essa parte é para não conhecer mesmo, pelo menos no meu entendimento, tá? Especialmente do frete. Só mais um detalhe da manifestação, ele trata aqui de princípio da legalidade, de anterioridade e retroatividade, que não tem indiretamente poderia até ver por causa da lei ali, do decreto que ela está usando, mas em relação a conceito de suma, é zero. Então eu acho que se nem a defesa genérica de insumos ele fez, está mais claro ainda de que não é para acontecer. Também acho. É verdade. Não dá para ser... Eu fico preocupada porque a discussão ainda estava avançando, mas ele dizia que pelo menos citar, né, para fazer parte da defesa dele. Infelizmente. E realmente não... Então eu vou mudar minha proposta para não conhecer. Rejeitar as preliminares, né, que é a decadência, e não conhecer o mérito. Mas nessa parte dos juros, você está negando o provimento, né? Selic, juros fica prejudicado, né? Fica prejudicado também. Eu acho que eu analisei, mas aí... Também não traz na manifestação, presidente. Claro, a memória falha, né? A senhora já fez isso há algum tempo, porque eu estou com a manifestação aberta aqui. A manifestação não tem quase nada. Você tem toda a razão. A manifestação trata a decadência do decreto 5630. Exatamente. São esses dois pontos. Ele fala de reserva legal. Aí é princípios, né? Por causa do decreto. Se ele não tratou do tema em primeira instância, como é que a DRJ decidiu com base no conceito de insoma? Se ele não tratou, a DRJ deu uma decisão extra petita? É isso? Não, a DRJ deu preclusão. Deixa eu ver. Foi preclusão. Ele não discutiu. Não, a DRJ... Deixa eu ver o que a DRJ fez. Eu acho que a DRJ não deu preclusão. A DRJ... Confesso que eu não vi a decisão da DRJ. Falta de fundamento legal para aquele crédito. Ele não discute conceito de insumo na manifestação. Não. Ela a DRJ não fala em insumo. A DRJ nem... Eu acho que a DRJ que eu trouxe aqui em algum lugar, ela mencionou que ele não impugnou. O acordo da DRJ está na folha 7 do seu relatório, do seu acordo. No acordo não tem nada, né? Não, ele fala que o ato normal, a inconstitucionalidade e legalidade do ato
Eu anotei aqui que a DRJ só indicou que esse ponto não foi levantado na manifestação. Não, a DRJ tratou sim. Tem esse ponto que o Ari leu, os dois de baixo tratam da questão, sim, da DRJ. Não, mas ele fala, o direito deve ser analisado em toda a sua completude, devendo o fisco. Ele está falando que o fisco que deve investigar. Ele está falando em comprovação do direito creditório. Sim. Sendo imprescindível a comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte. Qual o direito que ele alegou? Aí embaixo ele está tratando de ressarcimento dos créditos não cumulativos, inclui-se ao preenchimento de requisitos determinados pela lei de regência, que por acaso não existe mais. Pois é. Não, mas... A DRJ tratar o conceito de insumo ou não revigora a discussão, né? Ele não trouxe na maioria de conformidade. Olha só. Eu estou aqui com o acordo da DRJ aberto para reforçar o que a presidente acabou de falar. No segundo ponto do voto da DRJ, ela fala assim, matéria não impugnada. Compulsão do processo verifica-se que a empresa não contestou as glosas efetuadas pela autoridade fiscal. Então, não vou nem ler o resto do parágrafo. Então, assim, ela mesma fala no seu voto que ela não contestou as glosas efetuadas pela autoridade fiscal. Então, reforço o que a presidente havia notado aí. Eu até estava pensando de uma forma diferente, mas, na verdade, o que ela trouxe ali não serve para essas glosas, só a parte da decadência. Não é isso? O 5.630 não é a discussão sobre a natureza do insumo. A manifestação de conformidade é só discute decadência e a manifestação ela só discute decadência. E o decreto. E a questão do decreto lá que reduziu. O decreto não é para as glosas de transporte, que se fosse, a gente até poderia, né? Que era o que eu estava tentando fazer, mas o decreto... Entendeu o conceito, mas não dá. Na verdade, assim, eu também estava com a visão da doutora Semiramis, tentando, né, imaginar que havia uma discussão e que isso era o motivo da manifestação de inconformidade, mas não está lá, né? A manifestação de conformidade só fala da decadência e do decreto. E o decreto não é relativo a essa glosa. É relativo à redução alíquota zero. Então, resumindo, a minha proposta, o meu voto é por rejeitar as preliminares e não conhecer o mérito. E aí isso inclui tudo, as multas, juros, etc. É o mais coerente. O acordo, acabei de ver aqui o acordo da DRJ inteiro. Ele não trata do conceito de insumo, não trata do mérito das glosas. Ele só analisa o que foi impugnado, a manifestação, o que é o decreto 5630 e a decadência. E ele pontua antes, como o Marcos Roberto falou, que a questão das glosas das notas fiscais lá de compra de leite e dos transportes entre o estabelecimento, ele não impugnou. Está bem aqui, ó. Sim. A nota fiscal de transporte de produtos da Canaã para a própria Canaã e a nota fiscal de compra de leite que não era destinado para ela, não houve impugnação. Nem teve... não tá impugnado. Então, ele até cita aqui o artigo 17 do Decreto 7235. Eu acho que o que o Marcos Roberto falou, eu concordo. Eu acho que não dá para a gente analisar os insumos agora. Sim, é mais coerente. Não era essa solução, né, ideal, mas é o que é correto em função, né, do que foi questionado a manifestação de conformidade. A gente não tem como ir além disso. Senão a gente até estaria largando o pedido dele, né? Exatamente. Se ele de alguma forma tivesse questionado, como eu estava vendo antes, mas não questionou. Na verdade, o único item que ele trouxe na manifestação não foram todos, foi só o decreto. Decreto e decadência e parou. Decadência e decreto parou.
Ok. Podemos votar? Podemos. Então, é com pesar que o meu voto é por rejeitar as preliminares e não conhecer do mérito. Doutora Ari? Seria como isso? Conhecer em parte, então? Conhecer em parte para rejeitar as preliminares e no mérito não conhecer. A gente pôs acho que é só conhecer em parte para rejeitar as preliminares, não foi isso? É. Conhecer em parte para... Então, teve isso mais cedo, mas aí teve agora há pouco o item 310 do Ari, que tinha que a preliminaridade no mérito do provimento. Essa foi mas é que eu não vou conhecer o mérito. E aí, o não conhecimento mesmo foi aquela sugestão do Marco Antônio, né? Conhecer em parte apenas para rejeitar as preliminares de nulidade. Foi mais ou menos isso, a redação que o Marco Antônio tinha dado. Conhecer em parte apenas para rejeitar as preliminares. Essa é a minha proposta, infelizmente. Doutora Ari? É com pesar também que eu concordo com a relatora, acompanho o voto. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Não, faltou o Marco Antônio. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Cortou seu voto. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Miller? Acompanho, presidente. Obrigada. Doutora Semiramis? Hoje eu estou bem, né? Presidente, eu já anotei aqui a minha divergência, que eu iria com a sua primeira proposta. Então, já anotei aqui a minha divergência isolada. Então, por maioria de votos, né? Então, você abriu divergência. Para quê, doutora Semiramis? Qual é essa divergência? Da provimento parcial. Da provimento parcial. Ok. Então, deixa eu voltar aqui na ata. Essa decisão é para o item 311, 312 e 316, que são idênticos. Intervalo? Tá bom, gente. 10 minutinhos aí. Por favor. Por favor, interrompa a gravação, doutor Alberto.